Boa noite a todos que nos acompanham, muito obrigado por estarem aqui. Estamos agora começando, primeiro eu sou Daniel Rego, sou colunista do blog da Feira. Nós estamos começando mais um blog da Feira Apresenta, essa é a terceira live já que estamos fazendo já há algumas semanas. O blog da Feira Apresenta em que nós abordamos vários temas pertinentes à Feira de Santana, à Bahia e também ao Brasil, nessa época em que vivemos. E hoje o tema da nossa live é Feira Princesa Cultural. E tem como convidados, eu vou colocar aqui, convidados hoje, o Yatan Haira. O Yatan é multiartista, produtor cultural, é um dos artistas mais originais e talentosos dessa nova geração aqui de Feira de Santana. Ele foi um dos finalistas do Festival Vozes da Terra em 2008 com a música Princesa Comercial, que foi onde eu inspiração para o título da nossa live de hoje. Ele também comandou a banda A Ira de Rá e produziu o documentário Bié dos Oito Baixos, que ganhou prêmios nos festivais de São Paulo, Brasília, Minas Gerais, e também foi exibido internacionalmente na África do Sul e em Moçambique. Lembrando aqui para quem nos assiste que o documentário Bié dos Oito Baixos foi lançado recentemente no YouTube e está disponível já para acesso. O Yatan está aqui conosco, está ouvindo a gente? Tudo bem aí, Yatan? Sim, boa noite aí, Daniel. Agradecer aí ao convite. Boa noite a todas as pessoas que estão aí junto com a gente. Enviar aqui um sentimento de saúde e de esperança aí e de força para toda essa galera, principalmente Feira, que é a minha terra, mas que se estende para todo mundo, para todo mundo que está acompanhando a gente nesse instante. E também temos hoje a presença de Elcimar Pondé, que é jornalista e radialista, profissional aqui em Feira de Santana, que já passou por diversos lugares, inclusive pelo blog da Feira. Ele já foi chefe da assessoria de comunicação da Câmara, de dirigente de diretor da Olhos d'Água da UFES. Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite, um grande abraço. Grande abraço também para o velho parceiro Yatan Haira, presente nas labutas cotidianas da cultura Bahia e mundo afora. Feira, Bahia, mundo afora. Obrigado pelo convite, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Boa noite aí também, Elcimar. Vamos começar aqui, então. Eu vou começar com uma provocação aqui para vocês dois. Uma forma de provocação também, que o título da nossa live é Feira Princesa Cultural. O que é a cultura de Feira de Santana? Vamos começar aqui com o Yatan. Poxa, essa pergunta aí é difícil, que é a cultura, difícil, né? Difícil. O que é a cultura de Feira de Santana? É difícil definir, né? Assim, eu não sou nenhum teórico, mas eu vejo como esses costumes, práticas, né? A própria concepção de Feira de Santana enquanto uma cidade de entroncamento, de várias pessoas se encontrarem, de trazerem essas expressões, esses sentimentos, né? Enfim, para mim isso é cultura, né? É tipo coisas materiais e imateriais, né? Que vêm junto, né? Com as pessoas que passam e com as pessoas que estão, que desenvolvem, que mantêm. É uma coisa complexa, assim, eu estou sendo bem complexo para um assunto bem complexo. Eu acho que cultura enfim, é tudo isso. Bom, eu acho que já posso, Daniel. Pode, desculpa, eu acho que você não me ouviu, eu estava no mudo, eu tinha te chamado, desculpe. Beleza. Bom, você questionou o que é a cultura em Feira de Santana. O Yatan usou um termo que é muito próprio para a feira, que é entroncamento. Afinal de contas, somos o maior, do ponto de vista geográfico, o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste do Brasil. E Feira de Santana congrega múltiplos olhares, múltiplas práticas artísticas
é uma cidade extremamente diversa em todos os sentidos e não seria diferente no campo da cultura. Nós temos nas mais variadas linguagens uma série de iniciativas muito importantes, historicamente em Feira de Santana. Nós temos um segmento cultural que é muito pujante, muito intenso, com uma produção de altíssima qualidade. Eu avalio que as características da nossa cidade, da população que vive em Feira de Santana e que transita por Feira de Santana, contribui decisivamente para a gente ter uma produção tão diversificada, tão intensa, uma cultura popular tão viva, tão presente no nosso cotidiano. De forma resumida, eu acho que a gente pode falar sobre Feira de Santana enquanto essa princesa cultural que você nominou para a live de hoje. Isso que a gente, de certa forma, acaba de pontuar. Então, que vocês colocaram esses pontos interessantes. A grande diferença de feira, então, é esse entroncamento. E esse entroncamento no sentido, vamos um pouquinho, talvez nesse sentido de absorver e de repensar todas essas influências que vêm de Salvador, que vêm do sertão, que vêm de todos esses lugares da Bahia, do Brasil. Essa que é a centralidade do próprio cultural feirense, talvez. Sim. Isso. Bom, vamos continuar aqui. Então, a gente vive atualmente num momento um momento muito complicado para todos os setores. A situação da saúde, a situação da economia, e um dos setores mais castigados, até economicamente, é o setor cultural, em termos econômicos. Inclusive, aqui em Feira de Santana, algumas iniciativas de pressão ao executivo municipal, ao governo e às autoridades públicas já estão sendo mobilizadas. Eu queria destacar aqui uma iniciativa que saiu, inclusive no blog da feira, no dia 17 de abril, que é a SOS Vendedores de Cultura, que eu vou ler a manchete. Pedido de socorro dos fazedores de cultura em feira está com Colbert, que há mais de 840 produtores culturais e artistas protocolaram junto à prefeitura esse pedido de auxílio nesse momento tão difícil. O que vocês pensam, mais ou menos? O que se deve fazer nesse momento para estimular, para continuar a produção cultural, para não deixar que isso seja colocado em segundo plano? Vou passar primeiro para o Iatan. Mas eu acho que politicamente a gente tem, não sei, desde quando eu me entendo aí por gente, a gente é dominado por um mesmo perfil ideológico, por um mesmo pensamento, né, de política, né? Como se fosse sei lá, não sei nem nominar, mas a gente bem sabe que nos últimos 20 anos, talvez, a política de Feira de Santana, tem essa perspectiva ronaldista, né? Tipo, é como se fosse sei lá, uma dinastia, não é dinastia porque, enfim, mas, enfim, seria como se a gente tivesse um pensamento ideológico que está no comando, né? E eu acho que isso se reflete muito no campo social, né? Tipo, no campo cultural. Tipo, a gente teve várias mudanças no campo das políticas culturais a nível nacional durante os anos 2000, né? Na gestão de Gilberto Gil, de Juca, enfim, principalmente nessas duas, foram momentos que a cultura esteve no centro, se pensou a cultura de uma nova forma, não só da manutenção dos prédios arquitetônicos, mas justamente dessas coisas que eu falei, tanto dos quesitos imateriais quanto dos materiais, dos saberes, das produções, enfim.
dos artesanatos, não só também retida ao campo das artes, né? E, enfim, assim, eu acho que deu uma evoluída no campo nacional, e agora, nos anos, na década de 2010, a gente teve o golpe, né? Com o golpe, teve várias séries de problemas, né? O Ministério da Cultura, ele foi, enfim, fechado com o Temer, reaberto, e agora, nesse governo aí, nem tem, né, uma representação, ou é uma representação. E, tipo, eu acho que em feira, do ponto de vista político, a gente segue mais ou menos um modelo que é muito antiquado, desde a década de 90. Quando eu era criança, tipo, eu não vi grandes avanços. Obviamente, houveram alguns mínimos avanços, porque, obviamente, se há uma mudança macro no ponto de vista das políticas culturais nacionais, elas interferiram no ponto de vista das políticas estaduais, e há uma influência, sim, municipal nas políticas culturais, mas a gente ainda continua com práticas e que são práticas que são muito antigas, estão ligadas a esses 20 anos de domínio de uma mesma ideologia. E eu acho que é isso. Nesse momento, não me surpreende, me deixa muito triste eu não ser surpreendido, né? Fico muito triste mesmo, justamente porque falta assim, há uma mobilização, mas as perspectivas de mudança do ponto de vista político são pequenas nesse estado de ideologia, de política, enfim, que é a política governamental, que influencia sobre a política cultural. Então, é um tema bem abrangente. Eu fico pensando aqui que a gente, enfim, nós fomos do setor cultural, eu estou até sendo longo, perdão, mas nós do setor cultural fomos os primeiros a parar e provavelmente seremos os últimos a retomarmos, né, nossas atividades, porque justamente envolve, em alguns campos, né, a música, por exemplo, que é o setor que eu estou mais envolvido, envolve aglomeração, envolve pessoas juntas, né? E, enfim, eu fico muito triste e acho que é uma questão de política de governo, né? Essa falta de medidas, que é algo que não é, enfim, que é uma questão de anos de governo, né? Tipo, é isso. É triste, mas é isso. Alcimar? Focando no aspecto emergencial, porque é um momento atípico, realmente. Aliás, antes eu quero agradecer aqui, mandar um beijão para nossa queridíssima Madalena de Jesus, que está nos acompanhando. Um salve para o brother Ravel Conceição, grande artista, e também para o grande artista Pedro Patrocínio. E para todo mundo que está nos acompanhando aqui, muito obrigado, grande Pedro. É lamentável que a gente veja em Feira de Santana a falta de uma ação mínima do poder público no sentido de diminuir os efeitos dessa crise sobre a classe artística. E quando eu estou falando os efeitos sobre esse segmento, eu preciso, inclusive, ampliar para além dos artistas, que são extremamente importantes nesse universo, mas também, quando a gente fala dessa cadeia, a gente tem que considerar todos que atuam nela. Os técnicos de som, as pessoas que trabalham na segurança, as pessoas que trabalham na produção diretamente dessas ações no cotidiano, a galera das casas de eventos, dos bares nesses espaços que também precisam dessa movimentação para estar conseguindo
viabilizar o seu cotidiano do ponto de vista econômico. Então, nós temos uma cadeia produtiva, uma cadeia que tem uma relevância econômica para o município muitíssimo considerável, que está penando nesse momento, e a ausência de ações mínimas da parte do poder público, isso me entristece. Existem limitações, a gente sabe disso, inclusive limitações impostas pelo Tribunal de Contas. No entanto, há que se considerar o momento emergencial e a necessidade de adotar algum tipo de iniciativa que possa minorar os efeitos dessa crise. Se efetivamente nós tivéssemos no município o plano de cultura funcionando, editais consistentes que pudessem, num momento como esse, serem direcionados para atender a iniciativas da classe artística, como, por exemplo, a gente tem em outras cidades, e eu lembro até numa entrevista coletiva que foi feita pelo secretário Edson Borges, ele fez uma pontuação a partir de um questionamento, se não me engano, do próprio Jânio Rego. Aliás, não foi um questionamento do Jânio, mas ele citou outras cidades que às vezes as pessoas comentam com ele, mas, secretário, tem outras cidades que estão promovendo ações, e ele disse, bom, aí é a responsabilidade das outras cidades, a gente não vai correr esse risco. E aí o Jânio questionou o seguinte, mas por que Feira de Santana não pode, pelo menos, a partir da Procuradoria do município, contestar, questionar essa decisão? É uma situação muito difícil, é uma situação complexa, eu repito, a gente sabe as dificuldades que o poder público enfrenta nesse aspecto, mas a dificuldade que enfrenta o artista que está parado, e como o Yatan disse, parou antes de todo mundo e só vai voltar praticamente depois que tudo for, entre aspas, normalizado, que a gente nem sabe exatamente qual será o novo normal. É uma situação de penúria muito grande. É lamentável, se falou em cesta básica, a gente sabe que essa é uma necessidade indiscutível que a gente tem de se alimentar, que os artistas têm de se alimentar, mas eu penso que quando isso foi dito, a dimensão dada ao problema foi muito menor do que ela tem. A gente está vivendo um momento de criminalização da cultura, não é de agora, já temos alguns anos nos deparando com essa realidade, e a gente vive um momento em que, do ponto de vista nacional, nós não temos nenhuma iniciativa, nenhuma ação do governo federal, da Secretaria Especial de Cultura, para tentar se contrapor a esse momento. E, infelizmente, Feira, nesse aspecto dessa ação emergencial, também está pecando muito, 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 muito. Obrigado, Pondé. Agradecer também a todas as pessoas que estão nos assistindo. Já temos 27 pessoas aqui conosco ao vivo. Muito obrigado a todos vocês. Antes de voltar a palavra para o Yatan, eu vou colocar aqui um questionamento de Socorro Pitombo, que Pondé já abordou parcialmente, mas acho que a gente pode esmiuçar um pouquinho mais essa questão. Socorro Pitombo pergunta como a Secretaria de Cultura do município poderia ajudar a classe artística de nossa cidade, ou seja, eu acho que ela está perguntando que ações mais específicas podem ser feitas. Eu vou continuar um pouquinho mais com o Pondé, depois a gente volta para o Yatan. Me chamou a atenção na entrevista virtual do secretário Edson, quando ele chamou a atenção quando ele pontuou alguns aspectos que a prefeitura já tinha destacado, que não poderia promover sequer editais para ações virtuais, porque estaria impedida por uma decisão do Tribunal de Contas dos municípios, mas o que eu pontuei agora há pouco, reafirmo aqui, para além desse posicionamento dos tribunais, dentro da esfera das ações que o poder público pode e deve realizar. Por exemplo,
o poder público liberou algumas cestas básicas para a população carente do município. Se não me engano, 8 a 10 mil cestas básicas. Houve uma orientação da Defensoria Pública e a Prefeitura também liberou a merenda das escolas, pelo menos assumiu esse compromisso para os alunos da rede municipal, já que as aulas estão suspensas. Então, dentro do que eu não vou pontuar uma ação específica, porque realmente é difícil você indicar concretamente uma ação que poderia ser feita, mas dentro do que é a atribuição do poder público, considerando que esse é um segmento que está enfrentando uma crise absurda, será que não resta nenhuma possibilidade ao poder público? Nenhuma ação que seja legal, que seja viável? É isso que angustia, porque a gente não está falando de iniciativas que fossem representar um gasto desnecessário ou injustificável. Então, um edital, como, por exemplo, a gente, essa semana teve o Calendário das Artes, divulgado pelo governo do estado, outras cidades fazem isso. Recentemente, o Joilson Santos, do Feira Coletivo, nosso brother, mandou para mim também uma ação que está sendo promovida pela Prefeitura do Ceará, uma ação da cidade de Fortaleza, também de editais no campo virtual. Enfim, algo há de se fazer. Não é possível que não haja possibilidades. Inclusive, colocou os tribunais de contas apenas aconselharam. E a Ney Rios colocou que o município se esconde atrás dessa manifestação do MP. Poderia discutir como elas precisam sobreviver. O Iatan. Acho que a fala de Pondé me contempla muito, assim, né? Eu acho que também é o que eu expliquei, né? É o que eu falei. Eu fiz uma retrospectiva do ponto de vista político, porque justamente para mim não é algo pandêmico essa falta de ação. Eu acho que é algo que, enfim, que dura 20 anos, é algo que é sistemático há mais de 20 anos. Desde que eu me reconheço como gente, Zé Ronaldo está ou como ele, ou como Francisco Pimenta, ou como Colbert. Então, são práticas de política, de macropolíticas, né? De macropolíticas. E que, enfim, quando não se quer, quando não se tem vontade política para a realização de ações efetivas, ações emergenciais, ações democráticas, eu fiz parte do Conselho de Cultura, fui eleito e nem sequer nomeado fui pela Câmara de Vereadores. Isso também não só do ponto de vista executivo, mas do ponto de vista se os vereadores quisessem também, poderiam ter ações que obrigassem o executivo a ter ações também. Então, é isso, são questões, a gente sabe que politicamente Feira de Santana é uma cidade conservadora do ponto de vista político, né, que tem práticas feudais, enfim, desde que eu me conheço como gente, eu sempre estive diante dessas questões, né, e, enfim, sempre houveram problemas, e, as mudanças que houveram foi de organizações, de grupos, de associações que vão e pressionam e que conseguem alguma coisa. Como bem falou aí, Pondé, a gente tem um plano de cultura que nem sequer é executado, né? Não existe espaços de debate democrático, como, por exemplo, uma conferência de cultura municipal,
espaço que haja, de fato, conflito de ideias, para que as ideias saiam desses feudos e se tornem ideias, de fato, democráticas, né? Discussões democráticas. São coisas que são de cima para baixo, né? E que, enfim, fazem com que a gente permaneça. E aí é necessário uma vontade, e estamos em um ano eleitoral, né? Tudo indica que é necessário a gente pensar nessas mudanças, embora eu saiba que política partidária é um caminho que muitas vezes envolve essas burocracias e dificuldades que Elcimar falou, né? Mas, enfim, estamos há 20 anos sob a mesma tutela, né, digamos. Ler aqui alguns comentários ainda. Pedro Patrocínio coloca: acho que a classe artística e toda classe de trabalhadores tem que se mobilizar. O poder público só funciona na pressão. Jefferson Moura: as ações colaborativas independentes, as ações políticas, sermos práticos, talvez. Então, essa também é uma questão que eu vou estender aqui para vocês, que a sociedade, fora do Estado, além das autoridades, pode fazer, não só em termos de pressão, mas em termos de iniciativas também. Eu vou para o André e depois a gente volta para o Iatan. Nós temos aqui em Feira muitos exemplos, ao longo dos últimos anos em especial, de ações promovidas por coletivos, ações individuais, que, para além das políticas de fomento e de incentivo, têm se mostrado, de certa forma, bem-sucedidas. E, num momento como esse, em que há necessidade de buscar um caminho para além do caminho que já é aplicado cotidianamente, não tenho dúvida de que os artistas encontram possibilidades. Quando a gente fala de poder público, só para arrematar isso, eu concordo com o que o Jefinho pontuou, nosso grande Jefferson Moura, grande artista feirense. A gente não pode esperar única e exclusivamente pela ação do poder público. Até porque o poder público ele deve ofertar ações de incentivo e fomento e não tutelar os artistas, né? É uma coisa muito diferente. É uma responsabilidade do poder público oferecer essas possibilidades, principalmente num momento como esse, em que o que se percebe, pelo tamanho da crise econômica e da crise sanitária, é que se reduzem as possibilidades de dar conta de ações efetivas. As ações estão ocorrendo no universo virtual, é a maneira que se encontra. Muitos artistas já estão promovendo atividades, essa coisa da live tem sido frequente e algumas têm garantido um retorno mínimo, não necessariamente em Feira de Santana, mas de forma geral, e eu acho que de alguma maneira isso pode ser seguido aqui, mas a presença do poder público tem que ser cobrada porque, nesse momento em especial, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e na esfera municipal, o poder público tem que adotar ações e iniciativas, porque, por exemplo, no campo artístico, a gente não pode promover qualquer tipo de aglomeração. O que a gente está batendo na tecla o tempo todo é de ficar em casa, de manter o isolamento. Então, isso por si só reduz drasticamente as possibilidades. Exposições no campo virtual, apresentações musicais, eventuais apresentações de outras linguagens também que utilizem essa ferramenta, são as possibilidades que a gente sabe, de certa forma, também não vão garantir a condição talvez mínima necessária para a manutenção cotidiana dessas pessoas, principalmente daquelas que vivem exclusivamente da presença lá no palco, da presença nas atividades, na realização das atividades cotidianas no universo da arte.
é dificílimo esse cenário de hoje. E, para arrematar, o pior de tudo é a inexistência de perspectiva futura. Porque ninguém hoje pode cravar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês. Sim. Antes de passar a palavra para o Iatan, vou colocar mais uma questão aqui de Úrsula Cunha. Como pensar em um processo de difusão de práticas culturais produzidas em feira em escolas públicas no município, em outro momento até para pandêmico? Então, coloca também a necessidade de se pensar a arte e a educação juntas, né? Pondé quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre o questionamento de Úrsula? Uhum. A gente, por exemplo, eu vou citar até um exemplo, o Iatan pode falar melhor do que eu. Depois que o Iatan, Ravel e Bel retornaram da África, uma das etapas dessa iniciativa foi levar para a escola da rede municipal aqui de Feira de Santana uma ação na mesma linha daqueles realizaram em Moçambique e na África do Sul. Eu já tive a oportunidade de escrever projeto e participar, acompanhar a produção de projeto para o Procultura, que tinha culminância também com ações em escolas do município. Um projeto que foi aprovado ano passado, infelizmente não foi executado, da Karen Mendes e... Como é que pode, velho? Esqueci o nome lá da cúpula do som, Expedito. Marcos. Não, pô. É a idade, viu, velho? Da cúpula do som, Cleide, Marcos. Não, pô, que trabalhava lá antes com o Sami. Esqueci. Enfim. Que morou na Chapada um tempão, pô. Ramiro Barbosa. Era uma ação, um projeto de Karen e Ramiro que eles iriam fazer algumas atividades em escolas do município também. Tem várias iniciativas nesse sentido. Levar para a escola a culminância de projetos, associar ações que você realiza em outros espaços também nas escolas, enfim. Como eu disse, o Iatan pode até falar melhor disso do que eu. O Iatan. Não, acho que, de novo, assim, eu sou bem contemplado pela fala de Elcimar. Eu acho que existem várias formas, assim, de primeira, eu sei que teve um projeto do Estado, que era Escolas Culturais, a nível estadual, que, inclusive, Lízia Lira, ela teve à frente aí, na Eduardo Magalhães, né? Que é esse que tem aqui do lado da rodoviária. E, enfim, que é um projeto estadual que fazia justamente ações culturais e de trazer tanto palestrantes ou, enfim, pessoas que trabalham com artes para trabalhar nesse ponto de vista da conscientização, da formação. Eu acho que deve ser uma preocupação do governo municipal também, porque quando a gente fala de escola, justamente há necessidade de uma política educacional. Né? Eu fico recaindo muito, né, na mesma conversa, mas eu acho que justamente a gente tem que ter uma vontade de mudança política e, obviamente, ter ações independentes. Tem uma colega, que é Renata, também, que era diretora pedagógica de uma escola que eu me esqueci o nome agora, lá no Feira 6, que fez uma ação também super bela, uma ação independente, convidou Roça Saldi, convidou Charles Mendes, se mal não me engano, Dom Guto, convidou várias pessoas para fazer uma tarde de ações lá acho que foi no Dia das Crianças, se mal me engano, lá no Feira 6. Então, é necessário,
vontade política, tipo, mobilização, que é o que todo mundo vem falando, e, tipo, principalmente ações do ponto de vista de uma secretaria que compreenda minimamente que educação e cultura estão andando ali para e passo. São ações que são políticas e deve ter pressões também nossas e atitudes independentes. Aproveitando até para chamar assim, a atenção que eu estava conversando com o Joilson, do Feira Coletivo, do Feira Noise, e a gente está com a pretensão, inclusive, de fazer uma oficina de elaboração de projetos, de formação na elaboração de projetos, principalmente para agentes culturais, direcionado para agentes culturais do interior, uma oficina gratuita, justamente para formar mais pessoas nesse campo da produção, seja de elaboração de projetos. E, tipo, provavelmente vai estar saindo essa ação vai estar sendo divulgada, talvez amanhã ou sábado, que é justamente tendo em vista, inclusive, os editais setoriais lançados pela Secretaria de Cultura do Estado, que, embora tenha uma cláusula que eles buscassem contemplar os 27 territórios de identidade, houve uma concentração maciça na região de Salvador, né? Região de Salvador e região metropolitana. E que é necessário, sim, ter ações de formação de mais produtores, e não só em Feira, como região, como em todo o interior da Bahia, né? Isso deveria ser uma ação do governo, né? Pública, né? De formação de protagonistas, né? De agentes culturais. Mas, enfim, a gente está se organizando para fazer uma live gratuita, fazer uma videoconferência, e, enfim, é justamente esse trabalho de formiguinha, de um em um, de várias pessoas se juntando com vontade, né, de fortalecer essas linguagens são mais marginalizadas, pessoas que podem, tipo, eu só, Elcimar só, Daniel só, acho que ainda somos poucos, né? Eu acho que formando mais pessoas, formando mais lideranças e pessoas que tenham interesse em fazer ações, seja dentro de escolas, seja em centros comunitários, seja em associações, enfim. Inclusive também nesse ambiente pandêmico, outra discussão que eu estou tendo com o Joilson, eu estou me comunicando bastante com ele em relação ao Feira Nós desse ano, né? Não sei nem se eu tenho autorização para poder estar falando sobre o Feira Nós, mas, assim, desde já, há uma intenção bem clara da gente em poder realizar o Feira Nós a partir de uma perspectiva online, virtual, com cursos de formação, conferências, enfim, é isso, né? Tipo, na falta de um poder público forte que seja proativo, vão surgindo essas que eu estou falando e diversas outras ações. E eu acho que é isso mesmo, é o caminho, né? A gente vai ficar esperando o boi criar asa, né? Uhum. Bom, agradecer de novo a todo mundo que está nos assistindo. A gente estava com 36 pessoas aqui ao vivo, comentários. Eu não sei se vou conseguir ler todos, mas eu vou colocar alguns aqui. Dagoberto Freitas, falando das lives, por que a Secretaria de Cultura não promove lives com os artistas locais e com patrocínio de empresas? Mais alguns aqui, só um momentinho. Aqui é a Anlin. Qual representação ou representante da cultura temos entre os vereadores, sempre os vereadores, ou entre os personagens ativos da política municipal? E só para colocar mais uma, para não ficar coisa demais em um tempo só. Ney Rios. Qual seria a instância institucional que poderia articular este encontro virtual com representantes do setor para buscar caminhos? A Secretaria Municipal não seria esse articulador? Eu vou para Pondé.
Eu vou começar pela pergunta do Ney, que foi a última. Um abraço para o nosso querido Ney Rios. A Secretaria de Cultura poderia, obviamente, exercer esse papel, mas o segmento não precisa necessariamente esperar por uma iniciativa da Secretaria de Cultura ou de outra instituição. A gente instalou em Feira há algum tempo o Fórum Permanente de Cultura. Ele foi decisivo, inclusive, para que nós tivéssemos a eleição de uma composição do Conselho Municipal de Cultura, que foi extremamente combativa e conseguiu, a duras penas, em associação frequente com todo o espectro da arte em Feira de Santana, com a participação dos mais variados segmentos, das figuras mais interessadas no universo da arte em nossa cidade, nós conseguimos viabilizar a aprovação do plano, depois, primeiro a confecção, depois a aprovação na Câmara e, em seguida, a duríssimas penas, a sanção do plano que não foi colocado em prática, infelizmente. Então, o fórum que foi formado naquele momento, ele pode, e que não está funcionando, ele pode retomar a sua ação. Nós temos o Feira Coletivo Cultural, nós temos outros grupos presentes no cotidiano da cidade que podem capitanear esse momento de ação, de articulação. Nós tivemos uma iniciativa recente do Toninho Campos com o John Norina, o Giovanni Mascarenhas, que foi a iniciativa sobre a qual o Daniel até falou agora há pouco, que infelizmente, não, na minha compreensão, não recebeu o feedback que deveria ter recebido do poder público, mas essa articulação pode se dar nas mais variadas frentes. Talvez o Fórum Permanente, a reativação do Fórum Permanente seria um dos caminhos mais interessantes. O Fórum não tem... Ele funciona de forma horizontalizada e foi, repito, crucial em muitos momentos importantes do ativismo cultural recente em Feira de Santana. Sobre a pergunta do Dagoberto, a gente teve a pergunta do Ney, antes a do Dagoberto. Está na tela. Ótimo, obrigado, Daniel. Obrigado. Um abraço, Dagoberto. Ele fala sobre lives com artistas locais e patrocinados por empresas. Pois é, a Secretaria de Cultura, o município, poderia, obviamente, capitanear isso. Não apenas o poder público, mas os artistas, os ativistas, os produtores também podem buscar, junto à iniciativa privada, uma espécie de apoio nesse sentido. Infelizmente, há uma tradição na cidade em que o apoio privado para a cultura, eu não estou falando de entretenimento especificamente, mas para a cultura funciona com muita dificuldade, e as pessoas que estão acompanhando a gente aqui e que tentam viabilizar projetos sabem disso, buscando parcerias, mas nesse momento em especial, e existem algumas empresas, alguns empresários, alguns segmentos que apoiam, isso é verdade, não posso negar. Tem alguns segmentos, posso até citar alguns deles aqui, que podem ser buscados nesse momento. O Análise apoia várias iniciativas, o IF apoia várias iniciativas, podem ser buscados por um coletivo, por artistas associados, capitaneados a partir do fórum, enfim, é uma possibilidade. Mas o poder público, obviamente, que poderia já ter dado conta disso. Teve uma outra pergunta, Daniel? Só para fechar, não? Teve uma outra pergunta sobre do Jean, sobre os vereadores. Grande Jean vereadores Lima. E atores políticos. Não tem representação na Câmara. Não tem. Eu lembro que quando eu era conselheiro de cultura na época, e a gente passou algumas sessões ocupando, inclusive foi um fato inédito na história da Câmara de Feira de Santana, até onde sei, e do ativismo cultural da cidade. Ocupamos as galerias da Câmara por várias sessões consecutivas para que fosse aprovado o plano de cultura sem as mudanças que o medieval vereador Edivaldo Lima queria colocar em prática.
E naquele tempo houve até algum nível de interlocução lá, era o Beldes Ramos que dialogava conosco, mas infelizmente ele não era o representante do segmento, mas foi uma pessoa que dialogou conosco naquela oportunidade. Hoje não tem representação nenhuma na Câmara, infelizmente. Quem é o agente político que se posiciona, ou que representa, ou se propõe a tal, não tem. Na Câmara Municipal a gente não tem ninguém. Vou passar aqui para Tan, mas antes, Jânio está lembrando da feira virtual que a UF está planejando fazer, inclusive. É a Feira do Livro, Iatan. A Feira do Livro em setembro vai ser virtual, é isso. Sim, você, Daniel, gostaria que eu falasse, porque foram 3 perguntas. Foram muitas perguntas, né? Eu vou colocar aqui, então. Pera, eu vou só ficar aqui de novo para a gente não se perder, é que muita gente está comentando, até eu estou me perdendo já. A primeira que a gente falou foi aqui do Dagoberto, né? Sobre as lives com patrocínio, que foi a última, as lives com patrocínio de empresas e intermediados pela Secretaria da Cultura. A gente falou também da pergunta do Gema, que são os personagens da política, vereadores ou personagens ativos da política municipal que vão representar o setor cultural. E a gente falou também da pergunta do Ney Rios, sobre qual a instância institucional que pode articular um encontro virtual com representantes do setor, que pode mediar isso. E ele perguntou se a Secretaria Municipal não deveria ter um protagonismo nisso. Não, pode comentar. Não, é isso, eu me sinto muito bem representado pela fala de Pondé. Aí, tipo, se você puder botar aqui a primeira pergunta, só para eu fazer a primeira pergunta. Enquanto isso, mandar um abraço aí para a galera, para Jefinho, Ravel, Peu, Socorro, Karine, Jean Lima, todo mundo, Dagoberto. Um abraço, um beijo aí de longe, de 1,5 metro de distância. Enfim, a Secretaria de Cultura não promove lives com os artistas locais e com patrocínio de empresas. Eu não sei, por que não? Por que não, Edson Borges? Será que Edson Borges está assistindo? É uma pergunta que tem que ser feita a Edson Borges. Eu não sei por que a Secretaria de Cultura não promove. É tipo... A gente pode passar para a próxima pergunta. Eu não sei responder essa pergunta. Qual representante da cultura temos entre os vereadores ou entre os personagens ativos? Qual representante temos entre os vereadores? Essa pergunta aí eu me sinto contempladíssimo pelo que o Simar falou. Não existe, né? Nenhum. E a terceira pergunta é: qual seria a instância institucional que poderia articular encontro virtual com a representação do setor para buscar caminhos? Instância institucional, assim, tipo, como bem falou também Alcimar, assim, a possibilidade de uma criação do fórum, né, de discussões, fórum de cultura permanente, mas eu acho que estão existindo articulações, sim. Eu acho que existem várias articulações. Raíssa Caldas, junto com Liz, tem um coletivo de mulheres que está tendo articulações. Raíssa me falou, está tendo assim, para ações concretas. Tem a Loma e outro coletivo, a Loma Galeano, está tendo algumas reuniões também, vai propor reuniões para poder pensar conjuntamente uma representação no Conselho Estadual de Cultura, justamente porque a gente precisa de mais vozes que façam essa ponte entre o interior e o Estado. Então, assim, estão tendo iniciativas assim, diluídas, e várias outras que, inclusive, eu desconheço. Assim, eu tenho dialogado bastante com o Joilson, com o Fábio, com Maíra, que são pessoas que estão planejando assim, um Feira Noise, mas eu acredito que sim, estou conversando com a Loma, converso com a Raíssa,
E é isso, eu acho que estão tendo essas iniciativas, essas conversas, meios, pensando meios, modos de ações concretas, ações que venham, enfim, beneficiar. Não sei do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de formação, do ponto de vista de discussões. Mas, assim, eu acho que a gente, inclusive, já está no final de um mandato de governo, e do ponto de vista político, eu, sinceramente, minhas esperanças são, e assim, de uma perspectiva pessimista minha, infelizmente, não era para ter. Mas eu acho que, se até agora não se foi pensado, assim, a gente tem que pressionar, manter a pressão, mas eu espero muito pouco de um governo que há 20 anos avançou muito pouco nessas ações. Então, assim, são mais essas ações diluídas que se comunicam e que estão tendo ações e vislumbrando ações práticas. Eu acredito mais nessas ações mesmo, nessas organizações, nessas múltiplas organizações diluídas que estão se propondo a tal. É isso. Ravel colocou aqui o exemplo de Galeguinho e da Lucidata, né, que a Lucidata está patrocinando essas lives, mas ainda acaba sendo pouco. Bom, já estamos aqui com mais de 50 minutos de live, já estamos nos encaminhando para o final. Vou agradecer mais uma vez a todo mundo que nos assistiu, que ainda temos 21 pessoas assistindo aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que essa é a terceira live da série Blog da Feira Apresenta, e a gente vai continuar fazendo essas lives. Fiquem atentos nas redes sociais, a nossa página no Facebook, nosso Instagram e principalmente ao blog da feira, blogdafeira.com.br, que a gente vai postar tudo lá. Tem aqui mais umas perguntas chegando, eu vou ler aqui as últimas e a gente vai caminhando para o encerramento. Aqui. Ravel Conceição e a prefeitura, nesse sentido, articulando os grupos culturais, artistas locais, principalmente, e os mestres e mestras de nossa cultura popular, fonte de mais riqueza e identidade cultural. Por exemplo, Bié, que foi o tema do produzido por Iatan, acho que ele vai gostar de falar disso daqui a pouco. Vamos só pegar aqui mais essas últimas. O pessoal está colocando já umas perguntas bem grandes. Jean Lina, me parece que há muitos coletivos e grupos de indivíduos do meio cultural que se movimentam aparentemente em direções sempre próprias. Não sei se há, mas será que seria interessante nos agregarmos todos? Robert Val, em Feira de Santana não existe representação artística, nem no teatro, nem na dança, nem na literatura. Acredito que a representatividade seria jurídica, ONGs, sindicatos e associações. Vocês acham que na música existe representatividade? O Conselho de Cultura, que foi mencionado várias vezes aqui, ainda existe? Esse Conselho Cultural nos representa? E a última que eu vou colocar é Luciana Silva. Eu gostaria de falar para vocês e aproveitar o momento para dizer que sou pré-candidato, vereadora, etc. Ok, obrigado, Luciana. Espero contribuir, etc. Vamos colocar isso no combo. No Sul, artistas ajudando os colegas nesse momento de dificuldades, disponibilizando vale-refeição no valor de R$500. Algo semelhante não poderia ser feito com a ajuda do empresariado local. Essa é para você, Pondé. Então, vou passar logo a bola para Pondé, depois a gente volta e já vai encerrando. Muito obrigado a todo mundo que está aqui, a todo mundo que comentou. Pondé. Você é super breve. Tenho dificuldade para ser breve, mas você é super breve. Socorro, com certeza, querida. Isso demanda um nível de articulação e como, se não me engano, foi o Jean que falou, esses grupos que existem, que têm suas ações individuais, que têm suas iniciativas que são colocadas em prática durante o ano, num momento como esse, devem se agregar, inclusive para viabilizar uma articulação dessa espécie. Não tenho dúvida nenhuma que isso seria importante. Quero desejar sorte a Lu, não sabia que a Luciana
estava nessa empreitada, mas muito boa sorte. Sobre as outras pontuações, Roberval falou do Conselho de Cultura. O Conselho de Cultura não foi empossado, Roberval. O Iatan sabe, inclusive, ele foi eleito na última eleição, acho que 2017, mas não foi empossado até hoje, infelizmente. Então, o segmento não tem representatividade, não tem um Conselho de Cultura representando o segmento aqui na cidade. Você que está acabando, quero agradecer, desejar um forte abraço para todo mundo e registrar aqui meu abraço para o meu querido Márcio Punk, que está aniversariando hoje, multiartista Márcio Punk, e para o grande poeta Cleberton Santos, também aniversariando hoje. Obrigado, Pondé. O Iatan. Joga aí para mim, por favor, as questões aqui. Vou jogar aqui, só um minutinho. A primeira é de Ravel, né? Que a articulação da cultura popular, a BIE. Em relação à cultura popular, enfim, tipo, existem vários, né? Vários mestres e mestras importantes para a Feira de Santana, alguns com mais visibilidade, outros com menos, poderia citar vários. Enfim, mas eu vou me manter em BIE, assim, que, tipo, por ter trabalhado diretamente. Enfim, eu acho que BIE teve um super reconhecimento através do documentário por onde foi passado. Eu fico super feliz, inclusive, adiantar aqui que, tipo, a gente moscou em não ter liberado antes, gratuitamente. O ano de 2018, ou de 2019, a gente não havia liberado, porque para participar de alguns festivais de cinema, enfim, é necessário que ele esteja inédito. Inédito quer dizer que não possa estar em plataformas virtuais. E a gente, eu parei para pensar assim, poxa, por que não está liberado nesse momento, justamente um documentário super necessário, super importante, de valorização das manifestações da nossa cidade. E aí eu acordei, justamente porque esse momento de pandemia é um momento de doença mesmo, doenças mentais mesmo, de crise de ansiedade, crises existências, 1000 crises. E fora das crises do ponto de vista mental, das crises do ponto de vista físico mesmo, das limitações de inúmeras pessoas que não estão podendo ir às ruas trabalhar, ficar em casa e não ganhar grana para poder se alimentar, enfim. E aí, tipo, nesse pensamento, eu mandei mensagem para algumas pessoas do documentário e falei que a gente era necessário lançar no YouTube, liberar, e foi isso, né? Enfim, tipo, eu vejo que BIE, que foi super reconhecido em outros países, super reconhecido, tipo, aonde foi exibido, ganhou o documentário de melhor montagem no Curta Santos, no 8º Curta Santos, tipo, não é reconhecido pelo poder público, não é reconhecido enquanto um mestre, enquanto um mantenedor de uma cultura pujante em Feira de Santana. Isso é triste, né? Assim, depois do filme, houveram algumas ações da Secretaria de Cultura, de convidar, acho que ele tocou a primeira vez no São Pedro, ano passado, e na Expofeira, e motivado justamente por esse documentário, né? E, assim, agradecer de antemão a toda a equipe, a Ícaro, a Peu, a Breno, a Daniel, a Eduarda, a Márcio Punk, feliz aniversário, inclusive, que também teve junto ali, dando apoio, a Augusto, que foi o montador, enfim, essas pessoas que, tipo, deram muito de si. Jânio foi um super apoiador, e que, se não fosse por essa iniciativa independente, ninguém ganhou grana, ninguém tá rico, não é um filme milionário, não somos Fernandos Meirelles, ninguém ganhou milhares de reais.
fez tudo pelo amor, e, tipo, porque se a gente faz de maneiras independentes, o poder público tem formas de ações importantíssimas, tipo, que envolvem a cultura, tem a ver com a economia também. São pessoas que comem, são pessoas que votam, são pessoas que pagam impostos, né? E que, principalmente as pessoas que são mais da cultura popular, são marginalizadas pelo poder público, né? Isso não é de agora, isso é desde 1500, né? Enfim, eu acho que é necessário uma ação. Tipo, o BF foi reconhecido por causa do documentário que a Secretaria de Cultura, que o senhor Edson Borges teve um olhar mais sensível a partir do documentário, a partir dessas iniciativas. Enfim, a gente tem uma riqueza, a gente tem um minadouro, nós temos milhares de biéis que estão aí sem auxílio emergencial, passando fome, entendeu? E que garantem a alegria, garantem, tipo, o entretenimento, que são mantenedores da cultura. E não falo só de música, falo em vários âmbitos, e que, enfim, são invisibilizados. Mas, enfim, qual a outra questão que... Temos mais duas aqui, aqui do Jean, que é sobre muitos indivíduos e grupos estarem se movimentando em direções diferentes, próprias, se não é preciso agregar os grupos produtores de cultura em feira. Acredito sim que é necessário se juntar. Se juntando. Agora, eu discordo que seja em direções próprias, assim, na fala. Eu acho que são, enfim, são ações necessárias, ações que estão ocorrendo e a gente deve louvar essas ações. E, obviamente, deve haver a agregação dessas discussões. Mas eu bato palma para quem está se juntando e querendo fazer. Bato super palma para todas as pessoas. Qual é a próxima? Tem mais uma aqui, do Robert Val, que é basicamente sobre o Conselho de Cultura. Se ele ainda existe e se ainda pode ser um meio de representatividade. Eu fico até meio triste, assim, porque houve uma pressão do conselho anterior, dos representantes, para que houvesse eleições, e que houver essas eleições, como o Biel o que Elcimar bem pontuou. Infelizmente, eu renunciei ao cargo de representante da música no início de 2018, meados de 2018, eu estava aqui em Salvador e, tipo, a gente não estava conseguindo se reunir e havia uma intenção, obviamente, assim, explícita do governo em não garantir que houvesse espaço de discussão, assim. Como eu saí, a gente nem havia sido nomeado. E, tipo, eu fiz algumas viagens na época de Salvador a Feira de Santana com gastos de grana, enfim, mas que, tipo, para poder reunir, a gente não tinha nem representatividade do ponto de vista legal. Então, não havia uma vontade política, né? Que é triste, né? Assim, é o que eu falo, que a gente ainda é feudal do ponto de vista político, né? Não há avanços explícitos, assim, tipo, mini avanços, minúsculos, e que é algo que me deixa muito triste. E que os avanços macro que houveram em Feira de Santana foram iniciativas independentes. Assim, várias iniciativas. Isso é triste porque acaba fazendo com que os artistas, os fazedores de cultura, que não são só artistas, mas todos os fazedores de cultura, tenham essa onda migratória para outras cidades, né? Numa perspectiva de sobrevivência. E não há compreensão do poder público de que é uma economia, gera grana, gera imposto, para além... Eu não estou nem aí se gera imposto, na verdade. Eu mantenho... Porque essa é a discussão que eles gostam, né? É voto, pai.
é grana no estado, no município. Então, tipo, mas eu gosto de ver é tocando. Eu não sei nem quanto é que ele paga de imposto ali quando compra uma de ISS, né? Ou de, enfim, de IPTU. Mas eu gosto de ver ele fazendo, eu gosto da galera fazendo. Mas como essa galera gosta dessa historinha, é voto, é dinheiro para o município, é não sei o quê, é economia gerando, e de fato é. A gente bota a grana, a gente faz girar, é o parceiro que vai levar seu isopor para vender a cerveja, o vendedor de pipoca que bota ali na frente. E a economia é isso, é o vendedor de pipoca, ele compra a carne no açougue, o açougueiro compra o carro que leva o boi na Ford, saca? E a Ford paga o imposto, o ICMS para o Estado e paga o IPI para o governo federal, gera a grana, tem que pegar a visão, pega a visão, Feira de Santana, é isso aí. Eu acho que falta pegar essa visão, que a economia, o comércio é importante, mas existem vários outros tipos de economia. A economia criativa é um dos setores que mais cresce na economia global e, tipo, enfim, né? É um pensamento retrógrado, um pensamento feudal ainda. Falta a gente pegar a visão, a gente que vota e eles que estão lá na frente. É isso. Pronto, então acho que chegamos ao nosso momento final aqui. Muito obrigado a todos que participaram, a todos que comentaram, a todos que assistiram, aos que estão aqui conosco até agora. Esse foi aí, vocês estão vendo o nosso cartaz. Blog da Feira apresenta Feira Princesa Cultural. E a terceira live da série do Blog da Feira. E nós vamos continuar a fazer outras lives. Não deixe de nos acompanhar. Curtam o nosso Facebook, acessem o site blogdafeira.com.br. E eu também agradecer, claro, né, ao Itan e ao Simar que estiveram aqui com a gente, a todos que enriqueceram o nosso debate. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau. Beijão aí. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Tchau. Daniel. Valeu, Simar. Beijo aí para todo mundo que colou.